Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo episódio, cara. Ninguém achou que duraria tanto. Tá durando. É, tá durando. E aqui a gente tem dois convidados dessa vez. A gente tem o Lucas e a gente tem o Daniel. Cara, você já começou totalmente errado, mano. Por quê? Porque é o Porque Daniel é e o o contrário. João, é assim, ó. A gente já tá numa época, tu já me conhece há mais de um ano. Uhum. Não tem mais assim, espaço pra eu. não, você não pode mais errar. Não. Então eu sou o Daniel e esse é o Lucas. Acho que é meio óbvio, cara. Eu sou muito mais bonito que ele. Não tem essa? É essa autoestima que eu queria ter. Ele é muito mais mentiroso. Tá, eu vou fazer a apresentação de vocês. Daniel e o Lucas, os dois são pilotos. Os dois são bateristas. Isso é uma parada que a gente ia começar de outro jeito, mas a gente pode começar assim. Vocês sempre tiveram esse mesmo interesse, os dois? Tipo, não foi uma parada natural? Vocês, carreira? Não gosto, tanto de carreira quanto de interesse musical e tal. Cara, vamos falar da carreira que vem um pouquinho antes. É porque assim, a nossa mãe, ela sempre viajava bastante, a gente não. E aí eu não lembro, assim, de um dia não querer ser piloto. Não lembro disso. A minha memória sempre foi, quando eu crescer vai acontecer isso. E o Lucas é a mesma coisa. Eu acho assim que... E a gente mora perto, assim, quem decola da 11, que é a pista, passa por cima de casa, entendeu? Então a gente sempre via avião. O tempo inteiro. E isso aí é correndo pro quintal, é um avião, não sei o quê. E no nosso primeiro voo, dia 10 de dezembro de 2007... Caraca, vocês eu sei até o avião. Cara, foi um dia assim muito... A gente não sabia o que estava acontecendo. Só chegou e viu aquele negócio gigantesco. O avião é um negócio grande, né? Sim. E, pra criança... Caraca, então, é isso mesmo. Mas no dia foi um avião especial, né? Não era avião que comumente voa. E no dia... Pode falar o nome de empresa aqui? Pode. Então, patrocinar, né? Então... Latam, patrocina nós aí. Cara, na época era a TAM. Na época, a TAM, até hoje ela faz isso. Os voos que iam de São Paulo para Guarulhos e vice-versa eram feitos com um A330, que é um avião que a gente chama de wide body, que são aviões grandes, né? Que fazem rotas internacionais. Um avião maior, mais gordinho. Ele é maior. Mais maior é ótimo, ele é maior. E aí, quando a gente viu... A nossa sorte foi maior ainda, porque a gente foi no nosso primeiro voo... Foi num avião, assim, muito legal. E aí, o Lucas vomitou muito e tal. Sério? Vocês Mano, eu vou contar essa história. Como eu sempre fui gordinho, né? Eu sempre fui mais magro que eu. Então, na época, em 2009, eles davam muito lanche, né? 2007, eles davam muito lanche, um sanduíche muito gostoso. Pô, saudade. E a aeromoça viu que era nosso primeiro voo, então ela começou a dar. Eu posso pedir mais um? Pode. Então, eu comi uns 5. Caraca, mano. Não tô brincando. Cara, acho que foi uma das primeiras vezes que eu tava viajando de avião. Aí, tipo, eu tava muito maravilhado. E, tipo, eu tava viajando sozinho, tava eu e o Fantasminha. A gente foi pra Boa Vista, eu vou, tipo, de 1 hora e pouquinho. Aí a mulher veio, né, com os lanchinhos, aí veio muita coisa. Aí ela falou, pode pegar. E eu falei, eu posso pegar um? Ela falou, pode. Tudo, né? Ela falou, eu posso pegar 2? Ela falou, pode. Pode pegar quantos quiser. Ou quantos quiser um de cada? Falou, sim. Eu falei, mas quantos quiser um de cada, quantas vezes? Mano, Ela olhou pra mim e falou, tu quer um de cada? Eu falei, quero. Ela voltou lá com mais um e eu quero. Mas é muito louco isso. Cara, porque eu tava muito feliz. Não, eu tava é porque, pulando de assim, alegria. voar, assim, mesmo pra quem não é problemas técnicos, voar, mesmo pra quem não... tem gente que nem sabe como é que um avião funciona, e não precisa saber realmente, você não anda de barco e não... Eu acho que, inclusive, eu nem quero saber. E, cara, se tu soubesse, tu ia ficar... Se tem medo, não sei se tu tem medo, tu porque ia tem uma ficar com mística menos medo ainda. Mas assim, avião pra e quem tal. não conhece a aviação, mano, já é algo assim, muito mágico, digamos assim. A aviação, ela tem esse poder, entendeu? Ela é o transporte mais seguro do mundo. Não, depois do elevador Sério? É. Eu não sabia, não. Eles não conhecem a Fometro, então, né? Tá ligado? Cara, lá na... Acidente todo dia. Tô sabendo. Dessa lenda aí, a lenda do elevador. Corta edição. O que é engraçado, eu acho que pra toda criança que vê um avião, ela fica encantada. Só que por algum motivo aquela paixão vai acabando, ou porque a pessoa acha que é muito longe, ou é muito difícil, é uma coisa impossível. Mas não, cara, ser piloto, o nosso sonho, depois que você começa a ver o espaço, não é uma coisa de outro mundo. É muito mais difícil ser um médico, ser um advogado, é muito mais complicado. Discordo. Não, assim, não é tão difícil quanto Faculdade de imagino. medicina tem em Manaus. Já A gente começa por aí. Eu não digo fácil de ser mais fácil. Fácil digo assim, acesso? exatamente. O acesso, acesso, entendeu? Assim, aí a gente já entra numa questão meio polêmica, né? Da aviação, que infelizmente já foi pior.
já foi pior. Mas ainda é... Como eu posso... Não é que é inatingível, longe disso. Mas infelizmente, no Brasil ainda é elitizado, é muito caro isso. Não tô falando que eu sou rico, pelo amor de Deus, pelo contrário. É por isso que a gente não... É por isso que a gente não terminou a nossa Considerado. formação ainda, entendeu? Nas horas. Porque além de ser uma coisa muito cara, você tem que multiplicar por 2. Uhum. É que os dois fizeram, né? Caraca. E aí é um negócio muito... E onde é que a gente tava mesmo? Onde é que a gente... Falando, tipo, que vocês dois têm, tipo, os É. mesmos interesses, né? E aí- tipo, vocês se converteram ao mesmo tempo? Sim. Ele foi antes, ninguém ficou sabendo, foi lá a gente tava na faculdade, aí um dia ele conversou com uma pessoa próxima nossa que é cristã, que é evangélica, e ele se converteu por telefone. Por telefone, cara. Caraca. Eu tava numa situação difícil, numa época difícil, em 2019, né? Metade do ano, mais ou menos. Na época do TCC, tenso. E aí... Não foi por causa do TCC. Não foi por causa do TCC, galera. O Pelo amor de TCC, ó... Qual é a câmera? Essa ou essa? Não, até porque a gente tem duas câmeras agora. é Cara, geral, essa. você que vai fazer o TCC, se acalma. Não é esse bicho de 7 cabeças. No final das contas, você vai pensar, cara... Não precisava de tudo isso. Realmente não precisa. Depois que você acaba Depois que estudando. você começa, se você tiver um bom orientador, claro e tal, não é isso tudo Um não. bom tema, não faça um tema muito impossível que você vai ter faça que um pesquisar tema- todo, um tema tranquilo. Não queira mudar o mundo com o TCC, gente. Calma, Isso é pra é- mestrado, pra doutorado, mas no É TCC... só ó, graduação, cara. Graduação, então, vamos com calma. Não é tudo isso. E É a... porque, como acho que a Luciana ela é mais, a tua namorada, né, Lucas? Sim. Ela é mais ligada à igreja, eu sempre achei que tu tinha se convertido primeiro, depois Não. o Daniel. Não, mas assim, foi através da Luciana. Vamos falar, foi a mãe dela. Tava num momento difícil, a gente falava muito por telefone. Eu e a mãe da Luciana. Porque assim, apesar de eu não ser evangélico, eu já era cristão, entre aspas, minha mão aqui, galera. Depois eu conto a história do que aconteceu. Eu já era cristão, eu já tinha essa noção de que pra você ser salvo, você tinha que aceitar Jesus como seu salvador e parado, eu já tinha essa noção, mas eu nunca tinha falado. E na Bíblia mesmo fala que a gente tem que confessar com a nossa própria boca, você tem que falar. E eu não lembro de ter feito isso. E aí ela falou assim: Daniel, tu já falou? Aceitou Jesus? Eu não. Então vamos lá. Aí eu, oxe, assim mesmo, porque eu achava que tinha que ser. Na Tá, igreja. no telefone. Cara, falei ali, aí eu achei que minha vida ia mudar. Ah, agora vai dar tudo certo. Pim. Cara, se você se converte e acha que vai começar a dar tudo certo, a gente tem uma notícia assim pra dar. Cara, não É é. muito louco, não, é muito louco, né? Acho que eu falei sobre isso com a minha pastora um dia, faz um tempinho, que era justamente, eu me converti, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Não, era porque tu tava basicamente morto isso. antes, agora tu tá vivo e vivo sente dor. Morto não sente dor. Sim. É mais ou menos É, tipo, isso. é, E assim, problemas aparecem, vão aparecendo. parece que aparece mais, né? Cara, vou ser sério, aparece mais. Não, na verdade não é uma regra, não. Se converter vai dar É, tudo errado. não, Não, sim. é isso que você tá Não. dizendo, gente, pelo amor de Deus. A questão, É mas mais... a diferença é que agora você tem Jesus com você, onde quer que seja. Os É, problemas aqui ruins, é. os problemas... A os gente, problemas a em gente geral. divide o fardo agora, né? Sim. Não mais sozinho. Sim, mas é isso, cara. E não me converti aceitei em outro lugar, é porque eu não tava em Manaus, né, na época que eu me converti. Foi em outro estado e tal, que eu tava na faculdade ainda. Só que a gente tava próximo de voltar, entendeu? E Voltar de aí, vez, né? voltar de vez, acabaram meu último semestre, eu já tinha apresentado meu TCC, o Lucas também tinha apresentado dele, tava a Luciana lá em Goiânia, a Denise também tava em Goiânia, minha mãe, tava todo mundo lá. E quando a gente voltou, ela falou assim: olha, tu vai querer visitar a igreja? Qual é essa igreja? Assembleia de Deus. Eita Deus, não dá. E eu tinha isso. Quem não conhece a igreja, às vezes não Sim, entende tem- o que está acontecendo e se assusta. É porque vê com os olhos humanos, né? Não com os espirituais. E não entende. E eu, cara, eu não entendi o que estava acontecendo. Às vezes, quando o Espírito Santo, a unção dele é tão forte que às vezes a pessoa fala em língua, às vezes a pessoa cai, às vezes a pessoa Assusta, pula. né? E, cara, eu não Você entendia assusta. isso e eu era muito assustado. Eu sou meio medroso. Mas em relação a isso, eu era muito medroso. Só que na hora eu não tive medo. Vamos. Ué, por quê? E aí eu cheguei. Eu já frequentava lá. Lucas já tinha então, né? frequentado. Já ia lá várias vezes, todo ano eu tava E aí eu cheguei, eu frequentei e tal, realmente é bem legal, assim, é muito, muito bom. Eles são pentecostais, né, é um pouco diferente, assim, por exemplo, da minha igreja atual, da nossa igreja atual. É um pouco diferente a pegada, mas o Deus é o mesmo, galera, Jesus é o tipo, mesmo, e é aí, Jesus, a Bíblia é a A mesma. minha primeira igreja foi uma igreja neopentecostal. Deus vivo, né? Não, é
Deus Vivo. Deus Vivo. Igreja de Deus Vivo. Muito legal lá, ali gostei. Cara, Aquela vigília lá, hein? Da hora, hein? Vigília pentecostal, mano. Cara, assim, teve uma hora outra que pegada, né? eu fiquei meio assim, aí. Principalmente quando a gente tá acostumado, quando a gente vai pra... Sente outra pegada, é outro ritmo. Dá um baque, assim, diferente. Com certeza. Mas a parada é que o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo, cara. Deus mesmo. é o mesmo Deus. O que muda é como as pessoas reagem a ele. E eu acho isso interessante porque vão existir pessoas que se identificam com um tipo de igreja mais, vamos falar, mais calminha. Tem gente que se identifica mais com o pentecostal, e aí Deus age do mesmo jeito dos dois lados, entendeu? E é isso. Aí eu cheguei, eu frequentei, é aquilo que eu pensava, foi muito da hora, porque eu já estava entendendo o que estava acontecendo, e eu vi de perto, entendeu? E aí aconteceu uma coisa que Deus nunca tinha falado comigo, eu era meio cético em relação a essas coisas de profecia, né? Eu sempre fui meio cético. E aí, nesse dia, eu fiz uma pergunta. Vou abrir até um lance meu pessoal meu. Nesse dia eu perguntei pra Deus, eu falei, Deus, será que o Senhor escuta a minha oração? Eu sozinho, no meio, na minha casa, eu fiz essa pergunta. Cara, nesse dia a gente foi pro culto, lá na Assembleia. E eu sento do lado do Lucas. E o pastor não sabia quem era eu, sabia quem era o Lucas, porque ele era namorado. Sabia que tava o Daniel e o Lucas lá. Mas não sabia quem era quem. E teve uma hora que ele apontou pra mim, diretamente pra mim. Eu sempre conto esse testemunho meu, porque foi muito forte. Ele apontou pra mim e acertou meu nome de primeira. Isso aí já é uma coisa assim, opa, Daniel, vem aqui. Putz, vai acontecer duas coisas aqui, galera. Eu vou cair. Aí ele já fica com aquele óleo ungido desse tamanho, né? Misericórdia, Deus do céu, o que vai acontecer? De 20 litros de óleo Aí ele- ungido, cara. Aí ele já Mas pediu. assusta, bicho, assusta. Não, aí ele O já. Daniel, sim. Aí ele já. algumas pessoas se identificam. Aí né, ele mas já pediu pros obreiros me abraçarem. Eu, Agora eu vou cair. pelo amor de Deus. Aí ele falou assim. Aí ele, Então me dá banda, uma me dá um ré menor. Porque na Pentecostal tem isso. Me dá só o Aí a tom. banda começou a tocar lá e ele começou a cantar em cima da música com palavras que não eram mais dele, já era o Espírito Santo falando através daquele pastor. E ele cantando, ele falou, filho, não se preocupe, que eu escuto sim tuas orações. Cara, ele falou exatamente isso. Eu falei, Caraca. mano, Quando ele falou isso, eu tava assim, nesse dia, aí eu não Caraca, aguentei, cara. Meu Deus do céu. E aí Foi eu tremendo comecei a entender como é que as coisas funcionavam, né? Como é que Deus age, né? Foi muito, muito louco. foi muito forte. Muito forte. E aí nesse dia que eu me converti de verdade, também nesse mesmo dia. A minha namorada tem um tempo que ela tá tentando me converter. Só que Um ainda- tempo não, né? Uns 5 anos. Mas o namoro cristão agora é depois do tempo. Vocês estão juntos há quanto tempo? Pode Pode falar, falar? pode. Cara, Não a sei. gente, Manda mensagem pra a Luciana, gente- pra deixa eu te falar. a gente se conheceu muito novo. A gente conheceu, ela tinha 14 e eu tinha 17. Caraca. Essa parte tem que contar. Essa Não, parte eu tinha aqui- 16. Eu tinha 16, minto. Só que depois de alguns meses eu fiz 17. Velho, a gente era um jovem totalmente não convencional, cara. Quem É. conhecia a gente na época, a galera da escola lá do 7, Sede, um sabe, cara, a gente era totalmente não convencional. A gente né? Mas como assim não É convencional? porque nessa época os jovens. Assim, existem hormônios, né? Que os jovens têm. E aí, nessa época, os jovens estão naquela fase. Não, eu tenho que Beber, namorar, festa. festa, não sei o que lá. É a famosa empolgação. Cara, Curiosidade, e ai, mulher, e aí. Não é nem culpa Cara, do jovem, tá cheio de hormônios nesse momento. Eu e o Lucas, a Mas é gente culpa era dos jovens. totalmente assim, não convencional. A gente. Sim. Até Parece que a hoje, gente era crente. a gente era católico. A gente era católico, só que a gente nunca gostou de beber, Não, Sem não. empolgação. pegar muito Essa onda. todo A gente mundo. nunca bebeu, nunca Não fumou. que a gente era os galãs, né? A gente não pegava nem que a gente quisesse. Nem que a gente né? quisesse, pelo amor de Deus. A Luciana foi Toda. o engraçado que um ano antes. Você é uma olha pessoa só. muito abençoada, você segura essa mulher que tenha paciência Eu de sei. aturar. É, exatamente, difícil. E É ela difícil mesmo. também- Beijo, amor. E... Aí, cara, no ano que ia começar foi em 2014 isso, faz muito tempo. Eu cheguei com a mamãe e falei assim, mãe, me tira dessa escola. Eu quero conhecer alguém. Nessa escola, Recente. nessa escola eu não vou Caraca. conhecer ninguém, mãe. Olha. Eu só na faculdade. Pagou pela eu tava, boca. Cara, aí quando ela. Essa história é engraçada. A primeira vez que eu vi ela tava brigando com um rapaz que tinha mexido com a bolsa dela. E quando eu olhei assim, foi a primeira vista, sem brincadeira. Ela socando o maluco. Ela tava correndo, Ficou em câmera lenta. xingando o cara. E eu fiquei olhando aquilo e... Xingamento cristão, só pra deixar claro. Não, eu tô vendo essa cena, falando pra ti, ela dava um lacinho vermelho, ela ficava, mas não. Oh. E
Cara, foi nesse dia em abril e eu só fui namorar em setembro com ela. Já foi a primeira vista, enfim, como é que chegou nesse assunto? Caraca, que história de E eu achava que ela era a menina maluca. Gostava de beber, só que a primeira vez que eu conversei com ela, ela me falou, cara, eu sou evangélico. E eu, putz, e aí a gente foi conversando, a gente se conheceu, a gente começou a namorar. E sempre ela tentando ir lá pra igreja, sempre. Só que como eu cresci no meio católico, nós crescemos no meio católico, sabe aquele católico orgulhoso? Você é de que igreja? Ah, sou católico, apostólico, romano. Não sei o que. Ah, você já aceitou Jesus? Ah, aceitei Jesus desde que nasci. Não sei o que. Sou batizado quando ela tinha 1 ano. Então a gente era bem ferrenho, assim, em relação a não vou cair nesse papo pra pegar meu dinheiro. E a gente não sabia o que estava falando. E até que eu conheci a mãe dela, uma pessoa de Deus, realmente. Quem conhece a minha sogra vê que ela é realmente uma pessoa usada por Deus. E aquilo foi aos poucos, demorou alguns anos. Eu sempre ia. A primeira vez que fui na igreja dela foi em 2015, no aniversário da igreja. E pra quem sabe, aniversário de igreja pentecostal é o dia que acontece mais. E reteté. O reteté acontece. E eu fiquei assustado, porque a Luciana sempre foi muito sensível ao Espírito Santo. Então eu tava lá assustado, todo mundo na unção, e ela começou a se balançar. Eu não, aí. Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho, não. Por aqui, peraí. Ai, Lucas, calma, é normal. Eu cheguei em casa meio assustado, assim. Eu tava lá, eu falei, como é que foi? Aí eu cheguei, nossa, mas foi uma situação. Então, depois de muitos anos, eu fui me converter. É muito louco quando uma pessoa, ela realmente tá. É sensível ao Espírito Santo, ela tá tão acostumada. Sim. Tipo, a primeira vez que eu conheci a mãe do Luciano foi na festa de mensagem de vocês. Ela falou, pô, vamos fazer uma oração. E eu quero que tu ore porque tem profeta aqui. Eita, é assim, cara. Aí eu, a mãe da Luciana. É tipo, ela já tá tão imersa na palavra, tão preparada, os ouvidos dela estão tão acostumados com a voz de Deus, ela tem tanta intimidade, que Deus fala, ela ouve, tudo bem. Ela, tipo, o Espírito sopra e ela vai. Sim, cara. E aí, tipo, eu acho que essa é a meta de todo cristão, né? Com certeza, de ter cara. tanta intimidade com Deus, que quando Deus falar, tu já tá pronto. Tu não precisa acordar, tu não precisa, tipo, tá numa... Tipo, toda uma movimentação espiritual, né? Tipo, toda uma onda de fé, tipo, um culto, um retiro, uma parada assim pra te poder tá ouvindo a voz de Deus. Não, tu tá, tipo, dirigindo teu carro, Deus fala, peraí, Deus tá falando, eu tô conseguindo ouvir. E ela é assim, tipo, do nada, nada, ela, se ela te conhece, por exemplo, eu falo pros meninos, né? Eu falava pros meninos da igreja, assim, cara, no dia que ela ver você, ela vai falar teu nome, teu sobrenome, teu CPF, ela vai falar os teus problemas que tu tá escondendo. Aí eu, só pra uma brincadeira, né? Só que, cara, às vezes a gente tá com ela, assim, no carro. Deus vai fazer isso. Deus mandou falar isso. E se eu não falar, assim, o profeta, ele tem que falar o que Deus fala. Né? Tem que falar. Sim, óbvio que tem que ter o discernimento e tem hora pra tudo, né? Não vai envergonhar a pessoa. Mas assim, tem casos que fala na frente de todo mundo mesmo, entendeu? Mas ela nunca envergonhou ninguém, nunca vi. O que eu não entendi é como é que uma pessoa tão cristã, tão de Deus, deixou a filha dela namorar com uma pessoa que não era evangélica. E agora eu consigo entender que o objetivo nisso tudo era me alcançar e alcançar o meu irmão. É tipo, eu tava falando com o meu pai sobre um assunto parecido, que era tipo porção. Tipo, porque tinha uma pessoa que eu queria muito alcançar. Eu falo, pô pai, eu quero fazer isso porque eu quero alcançar aquela pessoa. Eu falo, tu já colocou em oração pra ver se essa pessoa que tu quer alcançar faz parte da tua porção? Exatamente. Porque senão, mano, olha, tu pode até apresentar Jesus por ela, pode entrar na igreja por tua causa, mas quem vai ganhar a vida dela não vai ser tu, vai ser outra pessoa. É isso então, mesmo. Tu coloca em oração pra saber se essa pessoa faz parte da tua porção. Tu fazer parte da porção. Às vezes a gente tá dentro de casa querendo, não, eu quero levar minha família pra Deus e tal. Às vezes não vai ser você que vai levar. Não que você precisa eu desisti. Não é isso. Coloca em oração e vai fazendo a tua parte, mano. Mas vai colocando em oração e talvez tenha a noção que, tipo, aquela pessoa não faz parte da tua porção. E tá tudo bem, mano. Deus tem um plano. E a gente precisa aceitar o plano de Deus. Às vezes, essa parada, a gente fala tantas vezes de aceitar o plano de Deus, só que é difícil porque a gente tá tão imerso na nossa vida, a gente não consegue ver fora o quadro inteiro. E esse lance de aceitar um plano de Deus foi uma coisa que, pra mim, eu demorei um pouco pra entender. Porque eu sempre fui meio metódico, meio sistemático. Eu gosto de prazos, eu gosto de datas. Cara, eu tinha um plano todo na minha cabeça. Com 18 anos, eu vou terminar a escola, vou pra faculdade. Cara, desde os 15, 16, a minha mãe, graças a Deus, ela sempre apoiou muito os nossos sonhos. Desde sempre. Ela sempre deu tudo, até hoje ela dá. Eu sou filho de uma mãe solteira, pra quem não sabe. Então ela nos criou sozinha. Então em casa era eu, o Lucas e ela e os nossos bichos, que a gente chama animal. E ela sempre apoiou. Então eu e ela e o Lucas, ó,
com 15 anos, vamos ligar pra faculdade. A gente sempre quis fazer faculdade, porque existem duas maneiras de você ser piloto de avião. Mas é um lance mais técnico. Você faz faculdade ou não. E aí eu escolhi fazer faculdade. Eu e ele, nós escolhemos fazer faculdade. Né? O jeito inteiro. Onde é que a gente tava, mas tudo tem um propósito, tudo tem propósito. Em vez de fazer a bandalinha aqui, eu faço então lá embaixo. Cara, pois é. Aí eu falei, mãe, vamos pesquisar faculdade. A gente tinha 5 faculdades pra escolher, uma no Rio Grande do Sul, uma em Minas, uma em São Paulo, uma em Goiânia e a outra esqueci onde. No Rio. E aí isso com 15 anos, e a gente ligou uma por uma e a gente escolheu a em Goiânia. Tinha um preço melhorzinho. Melhorzinho, assim. o custo de vida em Goiânia é mais barato, muito mais barato que aqui. Nossa, muito mais barato viver lá do que viver aqui, gente. Nossa, muito mais barato viver lá, O custo de muito. vida em Manaus É absurdo. Tudo Brasil é um dos mais altos. É absurdo. Tanto absurdo. imóvel, tanto... Tudo. que fosse Comida, mais cara, mais até hoje eu não me acostumei assim com. Às vezes você vai com tanto dinheiro pro supermercado, Você volta com com nada, cara. Mas enfim. E aí eu sempre fui muito sistemático. E a partir do momento que a gente achou a faculdade que a gente ia fazer, eu já tinha um plano na minha cabeça. A faculdade dura 3 anos e meio. Com 18 anos eu saio de Manaus, vou estudar, fico lá 2016, 17, 18 e 19, volto pronto. Olha a mentalidade do indivíduo. Até o final do ano eu entro numa linha aérea. Pra quem não sabe, linha aérea, as companhias aéreas, TAM, Gol, Azul, é o topo da carreira, assim, é a cabeça do indivíduo. Eu já entro, já tento, não tinha muita noção das coisas. Resumindo, deu E aí, errado. cara, Deus falou assim, não Deus falou, eu imagino, né, eu não tenho certeza. Até então eu não entendia que os planos de Deus podiam ser diferentes do meu. Cara, Deus ele pegou esses planos, colocou dentro de um pote e chacoalhou assim, ó. Cara, nada. Eu digo, qual é a câmera que tá aqui? Nada. Foi do Deus, jeito que a gente queria. nada, tipo, nada. Quando eu falo nada, porque dá ênfase, nada. Assim, a gente fez a nossa faculdade, acabou, Eu mas fiz, o resto... eu fiz a faculdade, eu entrei em 2016 na faculdade. A parte da faculdade foi ok. Mas assim, no tempo que nós estávamos lá, aconteceu tanta coisa. Mas tanta coisa. Porque pra você se tornar piloto, o mais importante não é a faculdade, são as horas de voo que você tem que fazer. Você tem que pagar pra voar. Piloto privado e piloto comercial, enfim. E você tem que voar essas horas. E eu tinha tudo isso na minha cabeça. Eu comecei a voar. A gente começou a voar com 18 anos, acho que dia 11 de agosto. Tenho essas datas na minha cabeça, maluco. E aí a gente começou a voar. E aí quando foi chegando na metade do caminho... Cara, não, o avião não caiu. O avião não caiu, graças a Deus. Eu nunca passei nada dentro de um avião do motor de... O avião que eu voava era um Tupi, um avião da Embraer de 1982. Sabe o cheiro de Chevette, de Fusca velho, quando você aquele cheiro de gasolina? Cara, que detalhe, dos aviões que tinham disponíveis lá pela região, Anápolis, Goiânia, Pra fazer hora de voo... eram dos mais novos. E melhor. Cara, tem amigos meus que vão avião dos anos 60, dos anos 70, né? E é um avião monomotor Mas que... isso é normal? Normal, Sim, cara, é normal. obrigatório. Qualquer piloto que voa o maior avião do mundo, ele começou em avião pequeno, monomotor. É obrigatório, é isso. E a gente pegou um avião, a gente foi, nosso plano, não, vamos pegar o Tupi, que é melhorzinho do que o, pra quem é da área ou não, tem o Cessna, tem o Aerobueiro, são aviões mais em conta e você vai se tornar piloto Do mesmo jeito. Só que a gente com cabeça dura, não, vou fazer no avião asa baixa, avião, asa baixa, asa alta. Asa baixa é um avião que a gente mais voa. Não, vou escolher um asa baixa, mais legal, mais tecnológico, um pouco maior e vai dar tudo certo, resumindo. Eu fiz 21 horas, ele fez 17. Deu tudo errado, assim, Deus... E aí a nossa vida mudou de cabeça pra baixo nessa época. E engraçado, na época que a gente tava voando, foi quando começou a dar tudo errado. Só que na nossa cabeça é tudo errado. Hoje eu entendo que não é o errado, é o plano de Deus. A gente não entende, pode até não entender, ainda não entender agora por que as coisas aconteceram e tudo aconteceram. Às vezes faz parte do teu processo admitir que eu não entendo. Fala, cara, por Sim. quê? Fala, Deus, Nós somos humanos, né, cara? Mas eu aceito essa minha confusão. E sabe quando Tá eu comecei a aceitar? Porque olha como a vida é muito... Olha como Deus age. Se eu tivesse feito tudo certinho, eu ia voltar pra Manaus, teoricamente, ia atrás de emprego, ia trabalhar. Eu não ia entrar na igreja. Eu não ia ter... Não. Porque hoje eu tô numa igreja, graças a Deus, graças a
a um amigo meu, irmão de... Pode falar que Pode. o irmão do João, irmão do Israel, da Israel. A grande ovelha. A grande ovelha, Ovelhão. ovelhão, o André. E eu e o André, mudando um pouquinho de assunto, só pra eu terminar isso, eu e o André, a gente se conheceu em 2014 ou 2015. Eu era baterista, eu tinha tocado em outras bandas de rock. Aí o André, através do vocalista da minha banda atual, ele falou assim, mano, eu vou fazer meu aniversário. Eu queria fazer um som aqui em casa e tal, e aí eu preciso de um batera. E aí esse vocalista me contatou e tal, e aí eu conheci o André. Beleza. E aí eu fui embora, né? Em 2016 eu fui embora, fui estudar. E eu e o Lucas, a gente foi estudar. E aí de 6 em 6 meses a gente voltava pra cidade. Férias e tal, os namorados ficaram aqui. Porque o Lucas tinha namorada, eu tinha namorada, eles ficavam aqui. Namoro à distância. Namoro à distância. Cara, Guerreiro. vou desmitificar isso aqui também. Namoro à distância dá certo. Galera, dá certo. Não é isso. Depende das pessoas também, Depende, né? você Depende tem que muito das confiar. pessoas. É. Confia. Cara, confiança, assim. Depende. Antes de eu ir embora, eu já namorava 3 anos com a pessoa. Meu Deus. Desculpa, mas eu odeio contar isso aqui. É que a gente tá com o Cauã o convidado do último podcast, ele tá na plateia hoje. E eu avalio como tá indo o podcast pela reação na cara do Cauã. Mas por quê? Eu não tô entendendo. Pode falar, amigo. Eu me abstenho. Não, a gente acredita. Cara, dá certo, entende? Namoro à distância, eu tentei ir no Iranduba. Putz! Se for assim, todos Não, os namoros mano, foram tem que ser com a pessoa certa. Inclusive, se você for de Iranduba, pode mandar direct pro Neto. Não. Só responde se for de Ei, Iranduba. gente, ei, Eu queria uma... Não, eu tô em oração Preto. agora. Eu tô em oração... Não... Eu tô em oração pra uma amada agora e que Deus me mande uma perto, por favor. Em Manaus, cara, pelo amor Manaus de já Deus. tá sendo lucro, Não, tá gente, ó, ligado? De preferência ali na região O do Dom namoro à Pedro. distância é porque... Zona Oeste. Na hora que a gente fala é porque a gente ia voltar um dia, tá? Não um é uma negócio coisa- que a gente não Não tem previsão, tá ligado? Eu moro, Não tem a gente como voltar. nunca saiu de Manaus. A gente mora, nossa família ficou em Manaus, foi só eu e o Daniel pra lá. A gente foi sozinho, a gente foi só estudar e ia voltar, entendeu? Só isso. E a gente sempre deixou isso, eu pelo menos pro Lucas também, a gente sempre deixou isso claro pras meninas. Cara, Aí deu já 18 anos, Tchau, tô indo embora. Isso, tchau, todas elas a gente já vinha se preparando porque era o nosso plano. Então já... Não, Caraca, já todo vocês... mundo sabe. Cara, é um negócio A gente muito planejou antigo. bem a nossa Caraca, vida. A gente vocês- planejou bem. É isso que eu falava, é tipo, exige um planejamento. Cara, é visão, muito. E ainda assim deu errado. Que é tipo, não, pois é, mas tipo, só isso, porque tipo, 70% dos adolescentes hoje não sabem, não tem nem Pois é, ideia de pra onde Bom vão, ponto, Esse tá é o ligado? problema. Eu não tinha. Eu- E eu tô uma bagunça. A gente foi abençoado Deus- com Deus tá isso. Graças a soprando Deus, mudança a pra gente mim. sempre soube o que ia fazer desde cedo. E a nossa mãe também sempre E foi sempre legal apoiou. com a gente. Só que tem gente por aí que está no Pois ensino é. médio, às vezes está fazendo o Enem e não sabe o que vai fazer. E às tudo vezes, bem. Tudo Você bem, não galera. tá Você errado. não tá Isso- errado. Isso é muito importante falar. Você não precisa decidir tua vida Não, nos pelo 20. amor de Deus. Se tu conseguir, parabéns. Para, se não, mano. Obviamente. Eu se tenho muita esforce raiva de também. você se você conseguiu. É, Mas tire uma nota boa, se esforce. Mas, Mas- cara, tudo bem. Você não achou Não nada sabe. pra fazer. Beleza, cara. mas tá tudo isso certo. é importante. Não se tá tudo acomode bem. também, viu? Não se acomoda nisso, não. É. Se deixar, tu vai passar 2 anos sem. 3, 4 anos sem Qualquer parar, acordar. sem saber. Tem que procurar, mano, tem que correr atrás. A gente deu essa sorte. E tem muitos amigos que não teve a sorte com a gente, que vieram de uma família que não tinha nenhuma estrutura pra ser piloto. E eles correm atrás mesmo, assim, dão um jeito deles de Faz fazer Uber, dinheiro, faz- abre um churrasquinho Cara, pra vender. eu conheço amigos que conseguiram lavando avião. Lavando avião, o patrão era gente Cara, boa, cara, me ajuda aqui que a gente vai conversando, eu vou te dando. Cara, essa é a parada. É tipo. Quem graças tiver a Deus, um avião pra lavar aí. Eu venho de uma família que sempre. Nunca faltou nada pra mim. Mas o meu pai, ele sempre fez questão de colocar na minha cabeça o que é trabalho. Sim. Tipo, não existe trabalho menos nobre e tal, mano. Trabalho é trabalho. Todo trabalho é digno. Você tá ganhando de uma forma justa, é digno. Tipo, meu pai sempre fez questão de fazer isso. Tanto que ele, quando... Tipo, eu falava, não... Quando ele via que eu tava ficando desinteressado pelos estudos, ele passava, se tu não estudar, tu vai precisar trabalhar com a tua força braçal. A tua força, ela vai embora. E, tipo, isso é um papo mó clichê. Todo mundo já deve ter ouvido isso. Mas, tipo, isso entrou na minha cabeça de uma forma, tá ligado? E aí, tipo... Mas caraca, cara, mas é. porque é a realidade, tipo... E quando tu tá na escola, na faculdade, tu nunca percebe. Quando tu começa a trabalhar, tu percebe. Que é tipo, como aquilo cansa, tá ligado? E você Mano, passa a só dar valor pro dinheiro O também. trabalho de escritório já cansa pra caramba, tu chega esgotado de uma forma. Aí eu falo, imagina se eu trabalhasse, tipo, braçal. Não, imagina se é uma coisa ainda que você não gosta de fazer. É, Que mano. acho que 90% das pessoas
trabalha com uma coisa que não gosta de fazer. Cara, eu tive muita sorte, eu falo, fui muito abençoado nesse aspecto da faculdade em diante, porque nossa mãe sempre nos incentivou, as pessoas que estavam ao nosso redor, nossa família sempre nos incentivou, as nossas namoradas sempre nos incentivou, entenderam sempre o processo. E a gente ia pra faculdade sem brincadeira. Me diz uma coisa que tu gosta bastante. Uma coisa que tu gosta muito, além de música. Pode ser música. Cara, pois é, pra mim... Cara, música imagina você ir seria pra faculdade. fantástico. Me diz um cantor que você gosta. Brasileiro? Pode ser evangélico. Mauro Henrique. Beleza. Imagina você ir pra faculdade pra escutar o Mário Henrique falar Caralho. e dar aula e falar de música. E contar as histórias dele no show tal que aconteceu problemando o sono, de retorno. Eu não consigo. Cara, eu ia pra faculdade, eu e o Lucas. Um sorriso pri- de orelha a orelha. Mano, no primeiro dia da faculdade, eu e o Lucas, a gente tava meio tenso. A gente morava perto. Nossa, mãe, eu tenho muita sorte. A gente morou num lugar, a gente ia a pé pra faculdade. Caraca. Não, mãe É. não existe, gente. A minha mãe não existe, ela só existe porque eu sei que ela é minha mãe. Se fosse isso, eu ia dizer, não, essa mulher não existe. Cara, a gente, no primeiro dia de aula, a gente teve aula com o professor William, excelente professor. Cara, e ele falou assim, ó, chegou na sala, então, galera, você é professor de vocês de conhecimentos técnicos, né? Mecânica de avião, de piloto privado, que são aviões convencionais. É motor parecido com o de carro. Pistão. Pistão, tem... Você sabe. Pistão, tipo, carburador, hoje não tem. Ciclo Otto, né? É. E aí, então, eu voei na Varig. Pô, a Varig foi a maior companhia aérea do país, da história, assim, Por muito tempo. por muito tempo. E no mundo, cara, assim, ela chegou a ser a sétima, quinta, terceira maior empresa aérea do mundo. E beleza, eu voei o MD-11. O MD-11, pra quem não sabe, eu vou explicando devagarinho, é um dos aviões mais tops que existiram. Na época É um dele. trimotor, assim, um avião... E eu fazia a rota mais, assim, top, assim, ele fazia Guarulhos, Los Angeles, Japão. E ele contou isso no primeiro dia de aula, cara. Imagina pra 2 adolescentes que passaram a vida sonhando com isso, assistindo um documentário, entendendo já de tudo isso, e escutar isso de um cara. Então a gente ia pra aula rindo. Ah, beleza, a gente vai abrir o avião aqui, vamos entender e tal. Mano, só que no meio ele contava as histórias. Ah, teve um dia que a gente passou por... Cara, Então, não tinha tinha nada muita melhor, sorte. entendeu? Assim, Caraca. mano, eu fazia questão de sentar na Mas, frente. mais uma vez, a gente não tá falando que você tem que ser tudo planejado assim. Não, não é. Se é. não for, Cada- fala cada- nosso cada caso. caso, Nosso cada caso caso, é um caso, né? exatamente. Se você faz o que você não gosta, tudo bem, cara. Você tem que fazer alguma coisa. Eu sempre falo ponto. que tem a diferença em, tipo, trabalhar, estudar e dar um trampo. Sim. Isso. Às vezes tu tá dando um trampo. Tipo, Sim. eu tô estudando aqui, mas eu tô estudando agora pra me poder ter uma... conseguir me sustentar direitinho, pra me poder estudar, fazer uma coisa que eu gosto. Mano, tá tudo bem. Exatamente. A maioria das pessoas são assim, tudo bem. Cara, Boa sorte, e, é isso, muita e sorte. foi do início ao fim, tipo, tem um período que a gente ia estudar o A320. 320 é o avião mais usado hoje no país, a Latam, a Avianca usava, né? Hoje é a Azul usa. E a gente ia voar o avião, cara. A gente entrava, era um monitor, cada dupla tinha um monitor era teoricamente o comandante, o copiloto, e a gente ia voar, cara. A gente tinha um manual do avião, tinha as etapas que a gente tinha que fazer, os voos, Manaus, Guarulhos. E ia voar, e tinha o comandante Raul, que era, na época era o coordenador do curso, contava milhares de histórias pra gente. Cara, então pra gente foi... Falo mais uma vez, no nosso caso, a gente teve muita sorte, porque a gente foi tudo planejado, com pessoas que nos apoiavam, a gente fazia o que a gente A gente gostava. não teve tanto assim também, né? Porque senão, né? Tem gente que teve. Tem gente que tem teve mais. mais ainda. Mas aí Amigos- a exceção não é regra, né? Amigos nossos, eu vou ser bem sério com vocês, amigos nossos já estão voando há muito tempo. Nossa. Professor executivo, tem amigo nosso que tá na linha aérea já. É. Na nossa idade. Então aquele nosso plano de começo não era impossível. Tem amigo nosso que conseguiu, mas no nosso caso ainda não foi o perfeito. Tem amigos, vários amigos lá que já Não estão era o na plano de Deus, entendeu? E hoje eu vejo que se eu tivesse chegado em Manaus, que o meu plano era ir lá, voltar, voar. Sus. Se eu tivesse chegado em Manaus pronto, cara, de verdade, com o pensamento que eu tinha na época, eu acho que eu não ia pra igreja. Eu ia provavelmente eu não sei até se eu estaria convertido, a gente não sabe. Deus vai lapidando, né? Às vezes é na porrada, às vezes no amor. É, se não é pela Mas pela ele vai te preparando. Cara, e Deus já vinha me chamando há muito... Cara, eu te digo, hoje, tipo, que Deus já vinha me chamando há muito tempo e eu ia ignorando, cara. Eu ignorei por muitos anos. Hoje chamar Deus. vocês dois têm chamado de levita, né? Cara, Sim. Isso é uma parada muito... e esse... Que engraçadamente conflitava com ser piloto. Por quê? Eu vou um ponto pra vocês aqui. Pra você ser piloto, você tem que tirar o certificado médico aeronáutico, o CMA. E um dos exames é audição. E a gente era Vocês são baterista. bateristas, Há muito, a caraca. gente não era criança, se protegia. E cara, quando eu falou, tem que fazer o audiométrico. A gente ficou em choque, meu Deus do céu. A gente tocava na banda marcial da escola, banda marcial. Banda marcial, Uhum. gente, é fanfarra, vai, falando malmente assim.
Nada contra fanfarra, fanfarra é legal. Mas a gente era banda marcial, que é outro tipo de banda de escola. E, cara, a gente... Foi uma coisa que aterrorizou a gente um tempo. Então, conflita o nosso chamado e não só chamado, a paixão, vida a profissional, gente né, ama a bateria. Ama Eu música. amo o instrumento em si, não só tocar, eu amo o instrumento. A gente teve a sorte também de ter uma bateria em casa. E aquilo pra mim sei lá, a primeira vez que eu sentei nela, até hoje, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Às vezes eu chego em casa, todo mundo tá dormindo, sem brincadeira, eu vou lá e sento. E fico assim, olhando. Parado. Olhando pra parede. Olhando, não. Assim, Não, parado não. Às vezes ele faz barulho, a mamãe vem lá do quarto, 3 horas da manhã, eu quero dormir! Porque a mamãe ela é meio estressada. Tá com abafador, a bateria mas faz barulhinho. E eu sou apaixonado pelo instrumento, eu gosto de ver. Eu fico no Instagram lá vendo bateria. Tipo, eu não quero ver o cara tocar, eu quero ver a bateria que ele usa, o prato que ele usa, se tá tudo bonitinho. Então, a gente tem uma paixão assim, pelo instrumento, eu sou assim entendeu? por canto. Então, Também. Cara, por técnica vocal, por gente fazendo, sabe, parar bem devagar, mostrando como é, mostrando toda a lógica que é por trás. E é tipo, é uma parada que me fascina. E eu acho que isso faz parte do ser levita, tu ser apaixonado Sim, por cara, aquilo que fazer. não faça. Só que tu usar teus dons pra Deus, usar pra adoração. Pra alcançar, assim. Isso é uma coisa, tipo, todo mundo. Isso acho que eu tava no Dia de Ação de Graça, que é uma parada que a nossa família faz. Que eu acho falei, muito interessante, eu acho que no Brasil devia ter mais isso. Todo ano a gente tira um dia do ano pra agradecer. Pra agradecer a Deus por tudo que ele fez. E aí a gente vai lá e fala pra toda a família: eu sou grato por isso, isso e isso. Bem ação de graça mesmo. Só que não é no mesmo dia dos Estados Unidos. E aí, Mas, tipo, nos Estados Unidos é na última quinta-feira de novembro e vocês fizeram no sábado, então é porque às vezes diverge por causa quinta-feira é de da semana, agenda por trabalho, então não tem como fazer na quinta-feira também, né? Pois aqui é, aí no a gente faz. E não é feriado no Brasil, igual nós estamos falando. Não, não é. E aí a gente geralmente faz no sábado, no final de semana. Aí eu falei isso, eu sou grato porque eu, os meus 2 irmãos e o meu pai somos levitas. A gente tem chamado de ele ministro. investe legal em vocês, E, tipo, né? o meu pai, desde mano, quando eu tive 14 anos, na real, a primeira vez que eu subi, peguei o microfone na igreja, não foi pra cantar, foi pra ler. Foi na minha primeira igreja, foi no Deus Vivo, né? Aí me chamaram pra ler o Salmo 23, eu acho. Lembra? Foi horrível. Tava lá, fantasminha. Foi horrível, porque eu tava na puberdade, a minha voz tava muito grossa. Então eu falo, cara... Tu não tava engrossando a voz não, filho? Era uma coisa ridícula. Mas era tua voz mesmo? Tu não Sim, era a minha voz. Só que aí... Ele já tem a voz grossa, né? A minha voz Imagina na época da puberdade. Cara, imagina, Nosso foi o contrário, a voz ficou a nossa fina. voz deve estar horrível. Galera, me continua. desculpem. Não, pois é. Aí, a primeira vez que eu peguei no microfone pra cantar, aí foi na minha igreja atual agora, que é a IF. Aí, mano, eu cantei, aí Avenida falaram, das você Torres. canta muito bem. Aí vem, canta no próximo sábado. Aí eu fui. Aí o pai viu que eu... Cara, porque foi uma sensação diferente. Foi em que ano? Cara, foi em 2009, 10... Cara, faz tempo, Faz tempo, cara. eu era muito 11 novo, anos. cara. Eu achava que era recente essa... Do Israel eu tenho certeza que é recente, porque ele é um bebê. Ele toca com Fala só o teu testemunho de ver o bebezinho. Cara, Já eu vi... pegou, Cara, a primeira vez que ele pegou o instrumento foi com 10 anos, né? Não, acho que a primeira vez foi antes. Cara- Começaram a tocar tipo alguma coisa, foi 10 por aí. 10, Cara, né? quando eu conheci o Iel... Que ele pegou a abertura de Friends na guitarra. Cara, quando eu conheci o Iel... Foi uma parada muito doida. Não, mano, Ele é um porque assim, pimpolho. eu fui tocar no aniversário do irmão dele. Ah, não, eu tinha Né, do 7 André. anos e 5 anos ali. Cara, Já parecia um piu-piu. Mano, 5 anos. e aí, beleza. Não. só que- Aí já chegou o pai dele lá, o pai dele, uma frase meio marrenta, assim, de quem não conhece, né? Ficou Ele olhando, olha eu fiquei- assim, e eu é, sabia, meu pai e é o meu André falou bem assim, meu pai é músico. Eu, tá, beleza. Beleza. Eu, tipo, eu sou muito perfeccionista quando eu tô tocando. Então, não, eu estudei, ensaiei, não tô de boa. Aí ele chegou a escocala. Tu foi? Fui. Contigo, só que tu fui era já. um pouquinho mais baixinho assim, Sim. tu... Usava óculos, E, era mais gordinho. e uma criancinha, galera, eu juro, desse tamanho, com cabelo bem enroladinho, meu Deus, que O coisa Jael, quando ele era fofa. criança, ele parecia índio. Cara, Porque ele não falava com ninguém, ele Mano, ficava atrás da gente assim. quietinho, parecia que tava com medo. E lá na festa do André tinha gente assim, tinha gente bebendo, comendo e tal, e o André. E o Iel assim. Aí eu conheci o Iel. Aí quando eu voltei pra Manaus. Não é verdade. Quando eu voltei pra Manaus, que eu vou. Aí, tipo, o André já tava convertido e tal. Aí ele me convidou, mano, a gente tá fazendo um lance aqui em casa. A gente lê os homens, a gente se reúne, os homens não, os jovens, né? A gente se reúne e tal. Fantasminha. E a gente. Você ia também, fantasminha. Não É. vem não. A gente se reunia e tal, e tocava e lia a palavra. A gente podia voltar a fazer isso, hein, galera? Era muito bom, né? Era bem Muito legal. bom. A E gente aí- reunia e falava. Tipo, a gente não tinha
acho que quem tinha mais era... Mas era como um mini culto, Uhum. só que a gente deixava muito o espírito fluir. Era É, bem legal. pra onde ele cara, vai, bem mano, bacana, a gente- bem legal. E aí tinha um menino no baixo. Aí eu, mano, quem que é esse menino, cara? E tipo, branco, né? Porque vocês. Branco, mas não é pouco A branco. luz reluzia Mano, no galera, não sem brincadeira. Esse aqui é branco, e aí é mais branco que isso. Fala Aí o gratis. menino no baixo, tocando legal e tal. Aí o André, quem que é esse menino, cara? Mano, é meu irmão. Aí eu falei, é o Israel, cara? Ele teve um surto de crescimento. É. Mano, aí eu me Vocês senti... são altos nesse geral, né? Vocês são grandes assim. Pro Manauara a gente é alto, pro mas Manauara. É, pro na Manauara. média, na média geral a gente é normal. É, aí o cara, mano, aí dá aquela... Sabe aquela fase que acho que todo mundo aqui já passou, menos o Yel? Que você começa a se sentir velho. É. Cara, mano, já se passaram tantos anos assim, mano. Eu vi um moleque criança, agora ele tá aqui tocando baixo. Aí depois ele começou a me falar que já tocava na igreja. Aí eu, pô, velho, se passaram o quê? 20 anos? Eu não tô sabendo. Mas pois é, cara, tipo, aí eu cantei na igreja, aí quando meu pai viu que eu tava tendo interesse, cara, ele, beleza, você quer fazer aula de canto? Eu falei, quero. Aí ele procurou, acho que o meu primeiro professor foi um tecladista da igreja. Ele era muito bom, o Renan. O Renan. Ele era muito bom. Eu ouvi falar, já tô Aí foi ouvindo falar. o primeiro professor de canto. Aí ele morava muito longe. Meu pai cruzava a cidade pra me levar pra aula de canto, de noite. Diferença, cara. E aí depois ele me trazia de volta, aí tipo, era sempre assim. Aí Onde eu, que eu era parei, essa aula? Cara, era perto da igreja, perto das torres Putz, pra lá. e já tinha Engenharia das Torres na época? Acho que não, né? Já tinha. Ah, tá, beleza. Mas mano, e aí eu fui sempre assim, indo Os de aula velhos de falando. canto, um pouquinho de aula de canto, aí eu pegava até a base, aí eu pegava a base inteira, aí depois eu parava porque tinha acontecido alguma coisa. Aí eu ia indo assim, aí depois eu tive outro professor, aí eu fiz mais ainda, aí eu tipo, tive algumas aulas de violão, tudo mais, que me deu uma noção musical legal. É bom, cara, E eu, é bom. eu sempre, Instrumento harmônico. acho que e tal. desde que eu me entendo por gente, meu pai tocava. E aí, tipo, eu sempre vi ele tocando. Uhum. E aí, tipo, eu comecei a reconhecer as músicas antes de elas começarem. O pai dava a primeira nota e eu falei, você Já conhece essa sabe música qual já? é. E aí, É. tipo, Isso dá uma... E tu cresceu na igreja, né? cresci na igreja. O Israel também, tipo, vocês têm um lance. Eu cresci na igreja, mas eu me converti, acho que de verdade, que eu entendi o que é estar na igreja, não estar na igreja só porque meu pai vai. E, tipo, porque acho que a igreja era real, como se fosse uma extensão da minha família. Porque eu via direto. Isso era comum, né? Era comum. E o Mafran, o pai de vocês, ele sempre se doou muito, né? Eu acredito. Porque hoje, mano, o Mafran, a gente chama ele de empresário da banda. Porque Cara, ele faz tudo, ele investe. A gente usa equipamento top hoje, cara. A gente usa retorno. Retorno a gente individual. usa clique. A gente usa guia. Isso numa igreja aqui em Manaus, cara. E assim, isso tudo... A igreja, logicamente, tem culpa nisso. Mas se não fosse o Mafran correndo atrás disso, cara... Eu acredito assim que não... como ele é tipo, papai é tipo, é isso que Deus quer que eu faça? Uhum. Eu faço. Ele se entrega de verdade. É isso, e tipo, eu quero fazer o melhor. E isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai, tipo, esse é meu chamado, beleza, então eu vou aprender Melhor pra Deus, o né, melhor que eu posso Cara, fazer. e isso é interessante você Isso falar. é uma parada muito interessante de se falar. Porque não é brincadeira, de né? ministério cara? de louvor, Não cara. é brincadeira. Porque todo ministério de louvor é uma parada muito louca, porque envolve música. Música, tipo, se tu quiser fazer bem, tipo, acho que é tudo na vida, mas se tu quiser fazer bem música, muita coisa tem. Tem que estudar muito, Tu tem que cara. estudar. E tu tem que ter uma muito. noção, tu tem que ter uma noção geral de tudo que tá acontecendo, tu tem que ter uma inteligência, tem que ter experiência pra, tipo, saber o que vai acontecer. Tu precisa estudar a música que tu vai tocar. Isso é uma parada muito Eu acho que importante ainda pra todo mais ministério de voz, louvor. né? Voz, né? A gente precisa começar a estudar, principalmente canto. Cara, voz. eu tenho uma... Vocês têm que falar, tem que Estudem lembrar da as letra. músicas que vocês vão falar, porque louvor é uma ministração. Cara, e é muito sério. Cara, E a nossa pastora também fala isso, né, sobre batalha espiritual, que às vezes acontece as durante o pessoas não louvor. entendem, cara. E aí, tipo, tu precisa estar firme na palavra, tu precisa estar ciente daquilo que tu tá falando, porque tá saindo da tua boca, pô, é uma Eu ministração. vou até falar aqui uma coisa mais Então, séria. sério, estudem as músicas que você... Isso é até pra quem é adolescente, tipo, tu gosta de louvor, tipo, tu gosta de cantar, mano, pega de onde vem da palavra. Exatamente, baseado onde? estuda, velho. Estuda. Fala, tipo, eu fiz isso, acho que uma música do Morada, Meus Votos, que eu tava passeando pela Bíblia e eu achei a passagem, eu falei, caraca, Estuda porque levita, Yeah, né? Que eu é. falei por causa de Levi e tal. Mas assim, é uma coisa muito séria. Assim, eu vejo assim, em geral, não tô falando de nenhum ministério específico. Mas assim, as pessoas hoje em dia, eu acho que elas não estão levando tanto a sério como porque deveria ser levado. Principalmente, acho que em Manaus acho que virou uma tendência, tipo, Deus aceita a nossa adoração. Sim. E Deus aceita. Mas Deus aceita porque, tipo, tu tá dando o teu melhor ali, aquilo é o melhor que tu pode fazer, beleza. Mas tu pode ir além, mano? Cara, Vai. total.
Tá ligado? Porque a gente entra muito nisso, porque naquela parada da técnica e da essência, né? Uhum. Tipo, pra te ministrar louvor, tanto quando tá tocando quanto tá cantando, tu tem que saber equilibrar nas cordas da banda. Porque se tu focar muito Um não pode ser maior que o outro. Tu não pode, se focar muito na parte técnica, o teu louvor fica vazio. Verdade. E quem tem um olhar mais espiritual vê isso. Porque esse cara tá cantando pra cantar. E se tu focar mais na parte da essência, tipo, tu focar muito em ti, essa é a minha adoração pra Deus, recebe, tu vai esquecer de alguma coisa. Se tu esquece, tu deixa o teu ministério na mão. Tem uma coisa muito importante que um baterista que a gente segue falou num workshop que ele teve semana passada. Isso. O Jamie tem essa de falar a mesma coisa. A pregação ela tem um poder muito grande. Sim. A música tem um poder muito grande. Por exemplo, quem lembra da pregação do mês passado que o pastor falou? Alguém aqui? Qual? Não, é um exemplo. Você vai lembrar de Cós Salteado? Exato, pois é, né? Agora, quem lembra de Vitória na Cruz, que é de 2004, 2000 por ali? Quem lembra de Aclame ao Senhor? Cara, é uma música de 1900. E fica, né? Isso, a música ela faz parte, entendeu? Ela tem real esse poder. Tem, com certeza. Cara, a gente teve... Último sábado a gente não foi no culto, porque a gente foi no workshop do Alexandre Aposan. Pra quem tá de casa, o Alexandre Aposan é um dos maiores bateristas hoje gospel que existe no Brasil. E, cara, a gente achou que ia ver ele tocando. Cara, ele passou... Se ele tocou 3 músicas, foram muitas músicas. Ele passou 1 hora falando. Aí a gente sentou e ele começou a falar. Ele falou assim, pastor, eu tô liberado, né? Pastor. A gente tava numa igreja e tal, que ele fez workshop numa igreja. Eu vou falar umas coisas fortes aqui. Cara, quando ele começou a falar bem assim. Quem aqui é baterista? Aí levantou a mão lá. Quem aqui é tecladista? Levantou a mão. Baixista? Foi de um por um. Tecladista, você deixa pra fazer o VS, que é... e pegar as músicas no último dia? Não responde. Baterista, você escuta as músicas e você vai pro ensaio preparado. Porque você não vai pro ensaio pra pegar a música. Você vai pro ensaio ensaiado. Você já vai ensaiado pro música. Você já vai juntar com todo mundo e todo mundo tem que estar aí, todo mundo calado. Ele foi perguntando de um por um. Ele falou assim, pois é, vocês têm que começar a levar isso a sério. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer usar um momento de adoração para curar e para libertar as pessoas. Às vezes uma nota que você erra pode fazer diferença no livramento de uma pessoa, na vida de uma pessoa. Às vezes uma virada que você faz errado, que sai fora do tempo, você pode tirar a pessoa pode estar lá na unção. Se você faz uma virada, a nossa função como ministro é sim dar adoração a Deus, mas ajudar quem tá na igreja também receber, a ser canal, pô. Sim. Então, se Deus, tipo, tu quebrou aqui também, cara, quebrou uma parte do elo. Quebra mesmo. Quebra a ligação, cara. Isso é uma parada muito séria. É muito séria. E essa é a parada que a gente tem que dar valor à técnica, estudar, se preparar, cara, levar a sério. A gente não tá falando aqui de pegar um livro e ficar estudando, não, gente. Estudar, escutar música, tocar em cima. Eu acho que pra voz, porque ela fica muito na frente, quando erra a letra. Não, a voz principalmente, amigo. E às vezes tu consegue, às vezes tu para de cantar e tipo, mas às vezes tem um músico E músico é uma praga. É uma praga, mano. Ele tá sempre vendo. Estudar música é uma coisa ótima, cara, muito bom. Estuda. Mas o chato é que tu você nunca mais vai escutar do mesmo jeito. Um show, alguma coisa assim, tu vai perceber e falar, putz, o cara esqueceu a letra. Putz, o cara errou isso. Tá atrasado esse tempo. Podia ser assim. E não é uma coisa de propósito, porque nós somos humanos e a gente percebe, não é uma coisa que a gente tá indo pra julgar. O seu ouvido fica tão ligado, qualquer música que você escute, você literalmente separa. O baixo tá fazendo isso, o bateria tá fazendo isso. Consegue separar, né? Você consegue ver linha de tudo. Então, por exemplo, se a gente tá no púlpito e chegou o ministério de outra igreja, a gente fica meio nervoso já, putz. Se a gente errar, vocês vão perceber, né? Putz, se eles verem que a gente fez essa versão, eles vão talvez falar. Então a gente fica meio preocupado assim e vice-versa. Quando a gente vai ver outros músicos... Acho que pra voz, principalmente agora, porque tá... Mano, eu tenho um preconceito em abaixar tom de música. Já perceberam isso? Cara, perceberam isso? Que, tipo, faz parte da tua textura vocal? Pois não, cara, é uma coisa... É mínimo, sei óbvio, lá. porque, tipo... Óbvio que eu sou baterista, né? Então baterista nunca vai ter problema com abaixar o tom. Leonardo Gonçalves. Eu não consigo, irmão. É muito fora do meu alcance vocal. E eu não vou forçar. E, tipo... Mas acho que é questão de estudo mesmo. Porque as pessoas forçam muito, pô. E ele não... Eu não tô falando que ele perdeu a voz porque ele forçava. Pelo contrário, não tô falando disso. Mas ele tá com problema na voz. E ele fala que um dia ele vai ter que parar de cantar, entendeu? E se às vezes você fica muito tempo cantando errado, forçando a sua voz pra alcançar uma nota que não é o seu tipo de tom. Mas fica melhor. Mas, cara,
tá te prejudicando. Tu tá prejudicando, tu tá acabando com uma coisa que Deus te deu. E tu tá usando errado, cara. Ainda mais voz que o instrumento é o E seu corpo, e é por literalmente, isso que né? é tão importante estudar, cara. Tipo, eu E falo abaixar mais, o tom, né? E eu falo... Cara, eu falo sou baterista, sobre então voz, pra mim, como- baixar o tom... É. Cara, se o João pegar falar... o tom 1 e descer um Se o pouquinho. João falar assim, chega no dia, galera, Baixa. vamos abaixar o tom, eu vou ser o primeiro a isso, abaixa o tom. Entendeu? 50 minutos. Ai, Caraca. o papo é fluido. Abaixem o tom, o baterista não tá nem aí pra quando abaixa o tom, porque pra ele A não gente, muda a nada. gente pode dividir isso em 2 partes? Pode. Dividir em 2 partes. Então, gente, parte 1. Dá pra gente fazer agora, mas se for interessante, a gente chama semana que vem de novo pra continuar. Pode ser, então. Ou a gente nunca mais chama e eles não vêm mais. Mano, eu concordo com a segunda parte, velho. Nunca mais chamar e eles não vêm mais. tá Eu só... ligado? tipo, não, vai ser bom você chamar de novo, porque eu queria focar um pouco mais nessa Tem parte vários de assuntos Tem ministério. ministério, cara. É. Assim, Tem muita coisa que a gente não... esse é uma Tá coisa gravando muito ainda? importante. Tá Tá. gravando. Tá gravando. Pro... Cara, se estudar. Sim, cara, é um negócio muito Pra sério. exercer aquilo que Deus te chamou pra fazer, exercer... Não bem, mas tipo, o melhor que tu pode fazer. Cara, tipo, isso é uma coisa que eu pensei assim por muito tempo. Falei, não, porque se eu me focar muito na técnica, eu vou esquecer da essência, eu vou esquecer do espírito. Mas, mano, quando eu quero fazer o melhor, porque Deus me chamou pra fazer isso. E tipo, é o meu chamado. Então eu quero dar o melhor que eu posso, porque eu quero entregar pra Deus o melhor. Exatamente. Porque Ele merece. Com certeza, Então, e ele vai te usar, cara. Sim. E assim, outra coisa que o levita tem que estar preparado. Beleza, tá lá no púlpito, é legal, é bonito, mas você não tá lá pra isso. Exato. E quando, a partir do momento que você aceita seu chamado de levita, que foi o meu caso, quando eu aceitei meu chamado, as coisas tendem a ficarem ainda pior. Porque o inimigo, ele não... Pra quem não sabe, Lúcifer, né? Ele era, vamos falar em aspas, ele era um levita, ele era um anjo adorador. Então, o próprio Opozão tava falando isso. Se tem alguém que sabe de louvor e sabe de ministério de louvor, E de adoração. é o inimigo. Cara, você sofre tanta coisa como levita, você na Não de vida. sofrer, gente, mas tipo assim, você vai parecer coisas que vai querer tirar você daquele caminho. É, picuinha, fofoca, o cara errou, briguinha. Coisas que vão te tirar do verdadeiro foco. Não que meu Deus do céu, uma coisa não. Você tipo, vai cair, não é porque isso. as paradas técnicas tem todo meio artístico. Sim. Isso. Tem teatro, tem Sim, dança. sim, tem muita Sim. coisa. Mas quando parece que a música deixa as pessoas meio obsessivas com ele. Sim. E é tipo. E até porque músico é chato, mano. É, Mano, como? quem toca comigo sabe, eu sou Não, insuportável. ontem o Daniel mostrou. Cara, pode falar, Não, pode falar. Cara, é sério, Eu ensaiar sou com o Daniel. Cara, eu tipo, sou insuportável. E eu sei disso, eu Quando sei a gente disso. tava, tua presença vale mais. 1, 2. Não, de volta. Cara, do começo. E quando ele erra no meio, ele volta pro começo. Ele não continua do meio. Esse Cara, é o pior. e quando eu erro, eu falo assim, não, vamos, desculpa, galera, eu errei aqui, eu queria passar isso aqui, porque eu sou muito chato, Vamos galera. passar dar um do refrão? Não, toda de novo. Tipo assim, vamos, É o certo e de fazer, né? assim, não é que, não tô falando que, é porque eu sou perfeccionista, não tô falando que todo ministério tem que ser assim, mas é particular É meu. particularidade, né? Tipo, Quem cara, toca comigo tá muito É lascado. porque cara. você ir pro palco sem estar confiante Voltar. que aquilo. Voltar, é. Não, mas em geral, você ir pra uma apresentação não, mas essa é a e parada. você não tá confiante, aquilo vai te Porque atrapalhar, entendeu? Deus só vai te usar pra te deixar Deus ser usado, tipo, tá sensível. Tu tem que estar confortável. Exatamente. Tu não vai estar confortável se tu não tá nervoso. fazendo uma coisa que tu não sabe. Cara, Tu tá fazendo uma coisa imagina, que tu você não sabe. vai pro púlpito, cara, a gente não ia ser o direito, então a gente tem que prestar atenção Aí, eu nisso. tenho que Cara, tu focar não nisso se e concentra tu esquece. na adoração. De Deus. Quando a gente vai pro domingo ou pro sábado tocar, cara, eu já tô com aquilo na minha cabeça. Eu vou me concentrar em adorar. Às vezes eu tô lá tocando, mano, o Espírito Santo vem falar comigo aqui, tá, Espírito Santo? Fala comigo. Entendeu? Obviamente que eu tô exagerando, galera. Mas assim, tu tem que se preocupar. No dia que você está lá no culto, se preocupe com a adoração. A parte técnica já Não é era com pra você. já era pra estar tá resolvida. ok, né? Entendeu? Eu, É, cara, tipo, quem- essa é a importância de ensaiar, essa é a importância de se o Yel dedicar. tá de prova. Tipo assim, o Yel é baixista, galera. E o baterista e o baixista A são a cozinha. cozinha da música, que é a base. Os outros instrumentos, eles navegam Guitarra em é cima. detalhe. Detalhe é detalhe. Achei que tá- Cara, e eu tenho dó do Yel, porque além dele ter que me aguentar, ele tem que tem aguentar o tecladista, que é o o É o Jetlin, nosso maestro. Que é baixista também. que é baixista também, cara. Então, cara, Então, mas a gente vai ter que encerrar por aqui, porque Beleza. tá ficando muito longo. É. Mas eu espero vocês, tipo, ou na semana que vem ou no próximo, pra Beleza. gente focar mais em É, assuntos de gente. ministério, cara. Certo, beleza, ótimo. cara, é um excelente assunto. E a gente pode até falar em pautas bíblicas, abrindo o versículo, qual é a origem e tal, chegar a uma coisa mais... Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, porque o nosso episódio tá com quanto tempo, Fantasminha?
55. Se bater 1 hora, o Jael vai me bater. E pra quem conhece a gente fala demais, então esse pau poderia durar. E o João também, tem uma conversa muito fluida, muito boa, muito assunto. Então Eu só a queria conversa agradecer. vai embora, gente. Eu queria agradecer porque o nosso primeiro episódio teve 150 visualizações. Eu não sei. Foi 150. Sem a Legal. gente divulgar, a gente divulgou tipo quando a gente tava gravando só. Então, cara, valeu de verdade, esse projeto vai continuar, vocês querendo ou não. Vocês vão ter que aturar a gente agora. Se tiver uma view, a gente vai fazer ainda. É legal fazer, né? É legal fazer, é divertido. Dá trabalho, dá trabalho. Galera, você não tem ideia do que a produção passa aqui. Produção, dá um oi aí, ó. Ó o aparato que Tem que tá esperar, aqui. tem que esperar Cara, convidado se vocês não- atrasa. Ele tá usando uma camisa na cabeça muito legal. Cara, vocês não têm ideia na rua que a gente foi parar pra chegar aqui. Mano, Ei, mas eu fiquei assim, com dá medo, trabalho, cara. mas é tipo, eu sinto muito legal. que é uma maneira nova de falar de Deus. Sim, com É, certeza. assim, querendo ou não, a gente tá evangelizando aqui também, Sim. né? A gente... E é tipo, na real, a gente bagulhou no primeiro episódio que o objetivo não é tirar dúvidas e colocar. Tipo, a Mas gente não tá aqui pra é- responder nada. Mano, e quem nem- tem resposta é Deus. Eu vim aqui só fazer a pergunta. E aqui também, É né? igual o lance de E aqui tem tatuagem, resposta. né, Também, cara? Sim, Tipo, mas eu- fica pro próximo. E eu só queria agradecer de verdade por todo mundo que tipo, compartilhou, uma galera compartilhou, então valeu de verdade, vocês dando uma força. Isso aí. E agora a gente tem até caneca, irmão. Olha que lindo. Cara, E, cara, caneca é muito da hora, né, velho? Caneca da hora, né? Já Se tem quiser lo- comprar, já tem a loja manda já do mensagem. podcast? Não. Manda mensagem. Ainda não, mas vai ter. Do Se quiser podcast, comprar, do manda podcast. mensagem lá no Instagram que a gente faz um precinho da hora. Valeu, é Beleza. isso e até mais. Tchau, galera. Aê, galera.